Olá! Seja bem-vindo ao curso Ícone, o curso que mais aprova no Brasil. Faça parte da nossa família, venha para o nosso time, assista às nossas aulas e seja você também mais um ícone do direito brasileiro. E na aula de hoje, olha o nosso tema, Constituição e Constitucionalismo, Constitucionalismo e Constituição. Vamos tratar dessas matérias introdutórias. E os senhores haverão de me perguntar, André, o que é o constitucionalismo? Constitucionalismo, na verdade, é um movimento político, filosófico, jurídico, que visa estabelecer limites jurídicos ao exercício do poder político, evitando que o seu uso, a utilização indevida do poder político, se degenere em toda sorte de barbáries e abusos. Então, o movimento constitucionalista, o constitucionalismo, nada mais é do que isso, um movimento que quer estabelecer limites jurídicos para o bom exercício do poder político. Aí os senhores vão me perguntar, quais são esses limites, André? E eu já vou aqui escrever com os senhores. Vejam, nós temos vários limites. O primeiro deles é justamente a definição de uma pauta de direitos e garantias fundamentais do ser humano. Direitos e garantias que devem ser observados plenamente pelo Estado, ok? Além disso, também se limita o poder político quando se estabelece a chamada separação das funções estatais, função legiferante, função judicante e função administrativa ou executiva, entregando essas funções a órgãos distintos, para que cada órgão, cada poder, funcione como fiscal um do outro, num mecanismo que os ingleses apelidaram de check and balances, mecanismo de freios e contrapesos, em que um poder freia a ação abusiva do outro, e o outro lhe serve de contrapeso, também para lhe fiscalizar. Além da separação dos poderes, é preciso também estabelecer a forma de aquisição, exercício e perda do poder político, para que o seu exercício se dê de forma absolutamente legítima. Então, o movimento constitucionalista também prevê isso, né? Prevê o quê? Justamente a definição da estrutura do Estado, estrutura estatal e forma legítima de aquisição e exercício do poder político para evitar toda sorte de abuso. Gostaram da minha caligrafia? Treinei hoje, especialmente para os senhores. Vejam que se eu fosse médico, ia fazer sucesso absoluto com minhas receitas aí, né? Iam precisar chamar um tradutor para decifrar. Mas aqui, vamos lá. Então, quais são os limites? Direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes e regras claras e precisas demarcando a competência dos órgãos estatais e a forma de aquisição e exercício legítimo do poder político. São esses os limites, sobretudo, que o constitucionalismo busca estabelecer para assegurar o uso racional do poder político. Mas vejam, senhores, já vimos então o que é o constitucionalismo. Agora, nós precisamos saber onde se situa histórica e cronologicamente a sua origem, né? E vejam, os doutrinadores, embora definam de forma consensual o conceito do constitucionalismo, eles divergem quanto à origem. Há doutrinadores que vão retroceder a tempos imemoriais, a priscas eras, para pegar já entre os hebreus e entre os gregos rudimentos do movimento constitucionalista. Muitos dizem, olha, as normas hebraicas e as normas gregas de contenção do poder seriam exemplos de um constitucionalismo rudimentar. Karl Loewenstein faz essa regressão. Outros doutrinadores vão dizer o seguinte, não, nada disso. A origem
do constitucionalismo está, na verdade, situada cronologicamente na Idade Média e geograficamente, sobretudo, em solo britânico, na Inglaterra, em solo britânico, na Grã-Bretanha, e vão pegar como exemplos a famosa e célebre, gravem isso, Magna Carta inglesa, ou Magna Carta Libertatum, que é uma carta, é um documento que foi expedido pelo rei João Sem Terra, lá em 1215, lá em 1200 e vai bolinha, tem algum tempinho já, né? Não foi ontem, e esta carta é tida, inclusive, como a fonte originária, vejam vocês, do chamado devido processo legal. Alguns doutrinadores dizem ainda, olha, realmente a origem do constitucionalismo está na Idade Média, está no solo britânico, mas além da Magna Carta inglesa, nós vamos ter outros documentos importantes, como, por exemplo, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights e etc. e tal. Então vejam aqui, uns dizem a origem está nos gregos e nos hebreus, outros dizem a origem está no constitucionalismo medieval e britânico. Maior exemplo, Magna Carta Libertatum, do rei João Sem Terra. Mas chama atenção para os senhores que a maioria dos doutrinadores, se não a quase unanimidade, diz nada disso. A origem segura do constitucionalismo remonta às revoluções liberais que ocorreram no século XVIII, no chamado liberalismo econômico, século das luzes, e nós vamos encontrar aí o chamado constitucionalismo clássico ou moderno. Então, repito, a maioria dos doutrinadores situa a origem do constitucionalismo lá no liberalismo econômico do século XVIII. Aqui nós vamos ter o constitucionalismo liberal, acompanha aqui, estou grifando, constitucionalismo liberal, constitucionalismo clássico ou constitucionalismo moderno, que vai se ligar a duas revoluções principais. De um lado, a Revolução Norte-Americana, que culminou com a declaração de independência frente à coroa britânica, e também com a adoção do regime federativo e a promulgação da primeira Constituição escrita do mundo. A primeira Constituição escrita do mundo foi a Constituição norte-americana, que continua vigente até hoje, por mais de 200 anos, ela já vigora. E também os doutrinadores dizem, olha, outro movimento importante desse período, que deu origem ao constitucionalismo, foi a Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa, que depôs a monarquia absoluta, acabou com a monarquia absoluta, instituiu uma nova forma de governo e estabelecendo, sobretudo, certos direitos, os chamados direitos de primeira geração, que abrangiam direitos individuais, a segurança individual, a propriedade individual, a liberdade individual de ir e vir, de expressão religiosa de cada um. Era, na verdade, um constitucionalismo nitidamente liberal, que demandava o afastamento do Estado, do domínio social. Olha, o Estado tem que deixar de intervir na economia e na sociedade para que floresça a liberdade individual e tem de respeitar certas regras, dentre as quais as regras inerentes à separação dos poderes e os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração, que abrangem esses direitos individuais, concernentes à liberdade, à propriedade, à segurança individuais. Então, vejam, as marcas notórias do constitucionalismo liberal clássico são justamente essas. As edições das primeiras constituições, a primeira do mundo, que foi a americana, e a primeira Constituição francesa, e, além disso, também a separação dos poderes, o individualismo, a defesa dos direitos humanos de primeira geração, pregando justamente o chamado Estado mínimo. O Estado deve se ausentar, deve se limitar ao minimamente necessário, deve sair do domínio socioeconômico, contenção do aparato estatal. Aí os senhores vão me perguntar, tudo bem, André, beleza, você já me disse, a origem está entre gregos e hebreus, para alguns, no constitucionalismo medieval britânico, para outros, para muitos, para a maioria dos doutrinadores, está no constitucionalismo liberal clássico, lá do século XVIII, mas André, nós estamos no século XXI, meu amigo, e de lá para cá o constitucionalismo parou no tempo? Não, o
constitucionalismo é um movimento que está em permanente evolução. E é evidente que não parou no tempo. O constitucionalismo continuou evoluindo. E vejam, aqui nós trazemos a sua evolução histórica. No final do século XIX, na época da industrialização, da eclosão da Revolução Industrial, da industrialização dos Estados Nacionais, e justamente naquele período das grandes guerras mundiais, na primeira metade do século XX, o constitucionalismo passou a se preocupar, sobretudo, com questões sociais. Se o constitucionalismo liberal clássico moderno se preocupava com o afastamento do Estado do domínio social e unicamente com os direitos individuais, o constitucionalismo desse período, pós-industrial e durante a guerra, e no pós-guerra um pouquinho, esse constitucionalismo vai se preocupar justamente com a proteção dos chamados direitos sociais e vai reclamar, ao invés do afastamento do Estado, vai reclamar justamente a intervenção do Estado no domínio socioeconômico. Para quê? Para assegurar prestações no campo da saúde, no campo da educação, da previdência social, enfim, no campo social, as pessoas que necessitam de uma atenção do Estado e que não conseguem, por meios próprios, por força própria, prover todas as suas necessidades. Então, aqui nós vamos ter a defesa dos direitos sociais, os chamados direitos de segunda dimensão ou geração. E, por fim, mais recentemente, outras preocupações afloraram no movimento constitucionalista. O constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo, gravem essa expressão, agora passa a se preocupar com outras questões ainda maiores. Passa a se preocupar com valores como a fraternidade e a solidariedade, buscando justamente a proteção de novos direitos, direitos que não pertencem só a uma pessoa, direitos que não são unicamente relativos ao campo social, mas direitos que afetam toda a coletividade, afetam todo o gênero humano, afetam toda a existência humana. Direitos concernentes à paz social, concernentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos concernentes à preservação do patrimônio genético, cultural, histórico da humanidade, direitos concernentes a questões coletivas e difusas que afetam toda a sociedade. Nós temos, então, o chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Agora, prestem atenção, essa expressãozinha aqui, anotem aí, essa expressãozinha aqui não cai não, viu? Não cai não. Essa expressão neoconstitucionalismo não cai. Ela chove, ela despenca em prova. Olha o que acontece, isso é uma nuvenzinha, ela chove, ela despenca em prova, meu amigo. Então, se familiarize com essa expressão, neoconstitucionalismo. Aí vocês vão perguntar, André, que diabo é isso? Neoconstitucionalismo é o constitucionalismo contemporâneo, que estamos vivenciando uma nova fase. Novos ventos sopram na doutrina constitucional, mundial e brasileira. E o neoconstitucionalismo, que também é chamado, também é chamado de constitucionalismo contemporâneo ou de pós-positivismo, ele tem algumas características. Veja, em primeiro lugar, ele visa promover a conciliação de duas grandes vertentes do direito, a vertente justnaturalista e a vertente positivista, ou legalista. Para os justnaturalistas, o direito ele não se exaure apenas na lei. O direito ele encampa, ele incorpora valores transcendentais, valores inatos, ao ser humano, valores morais, valores éticos, que não se esgotam, não se exaurem na lei. É uma visão um pouco mais romântica do direito. Já para os positivistas, sobretudo aqueles puríssimos, para o positivismo puro, toda a fonte do direito se esgota na lei posta